Olá, iniciando mais um momento de matemática. Hoje, para tratar das tabuadas, vamos falar um pouco sobre dicas que nos ajudam a compreender, a calcular e também memorizar as tabuadas. Vamos lá! Primeiro, vamos falar um pouco sobre a leitura de símbolos. Nós lemos o tempo todo. Sim, neste mundo repleto de símbolos, de sinais, o tempo todo estamos lendo as mensagens ao nosso redor. Por exemplo, se você estiver dirigindo e este sinal significa ou indica o quê? Isso mesmo, que no local não é permitido estacionar, ou seja, esse símbolo significa proibido estacionar. Em uma conversa pelo WhatsApp, se após um comentário, uma piada, um meme, alguém envia essa carinha, entendemos que essa pessoa, no caso, está rindo. Este sinal significa algo como... Tá, eu acho que deu para entender, né? Vamos continuar. Ao olharmos também um objeto como esse, nós lemos que são 3 horas. E, diante de uma palavra como esta, desse conjunto de letras, essa combinação de letras, nós lemos, descobrimos que significa pipoca. Enfim, estamos lendo os sinais e símbolos o tempo todo. E isso também acontece na matemática. Vejam só, o que esses símbolos e sinais significam? Nós podemos ler isso e ficaria algo como 2 mais 2 é igual a 4. E estes outros sinais? 100 menos 1 é igual a 99. Enfim, a matemática, seus símbolos e sinais podem ser lidos. Vamos continuar mais um pouco. Vejam essas expressões. 7 é maior do que 5. E do outro lado, 1 é menor do que 9. Percebem? Ler os sinais nos ajuda a entender o significado dessas expressões matemáticas. Mas este é um vídeo, como foi anunciado, a respeito de tabuadas, sobre multiplicação. Então, vamos tratar de multiplicação. Aí está uma multiplicação. Em destaque, o sinal da multiplicação que lemos como vezes. Então, esta expressão que aparece, ela é lida desse jeito. 2 vezes 5 é igual a 10. Ok, acho que até aqui não tem nenhuma novidade, certo? Mas vamos prestar atenção no que lemos. 2 vezes 5 é igual a 10. Estamos dizendo que o 5, 2 vezes, dá 10. Vejamos isso. Aqui temos uma vez o 5, representado tanto o algarismo como a sua quantidade. Olha ali, ó, o 5 e mais uma vez o 5, ou seja, 2 vezes o 5. Aqui estão, então, 2 vezes a quantidade representada pelo 5. Se juntarmos tudo, temos 10. 2 vezes a quantidade 5 é igual ao total de 10. Isso tudo a gente representa desta forma. 2 vezes 5 igual a 10. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Temos aqui uma vez a quantidade 4, 2 vezes o 4, 3 vezes o 4. Quanto que vale todas essas quantidades reunidas? Então, quanto vale 3 vezes a quantidade 4? Se somarmos todas as bolinhas das unidades que ali estão, teremos 12 no total. Podemos escrever isso usando os sinais matemáticos dessa forma. 3 vezes 4 é igual a 12. Ok, acho que já deu para entender que podemos ler a matemática e até revisar um pouco da multiplicação. Mas agora vamos tratar de algumas dicas sobre as tabuadas. Quando aprendemos e realizamos operações de multiplicação, nos ajuda muito conhecer e até memorizar as tabuadas de multiplicação. Aqui estão as tabuadas do 1 ao 5. Com elas, já podemos observar algumas coisas. Vamos lá. Primeiro,
Os resultados dentro de cada uma dessas tabuadas, eles crescem conforme o número da tabuada. Vou repetir. Os resultados de uma tabuada, eles crescem conforme o número dessa tabuada. Olha só, na tabuada 1, os números têm de crescer de 1 em 1. E é isso que ocorre, veja. 0, 1, 2, 3, eu estou lendo os resultados. Percebam que eles vão crescendo de 1 em 1. Vamos ver na tabuada do 3. Ali, ó, apenas os resultados. 0, 3, 6, 9, 12. Ou é uma sequência de 3 em 3. Porque é a tabuada do 3. Isso vale, na verdade, para qualquer tabuada. A tabuada do 5 será de 5 em 5. A tabuada do 8, de 8 em 8. E assim por diante. Outra coisa. A multiplicação por 0 sempre é igual a 0. Se alguém multiplicar o 0, o resultado é 0. Afinal, não importa quantas vezes você juntar o 0, sempre vai dar 0. Ou seja, juntar o 0, que é nada, com mais nada, com mais nada, com mais nada, é 0. Vamos dar uma olhada agora na tabuada do 2. Ela é formada sempre pelo dobro dos números. Isso porque quando temos duas vezes algum número, temos o seu dobro. Veja aí em destaque. 2 vezes o número 1 é igual ao dobro de 1, ou seja, é igual a 2. 2 vezes o número 2 é igual ao dobro do 2, que é 4. 2 vezes o número 5 é igual ao dobro do 5, que é 10. E o dobro de 10 é 20. Mudando a tabuada, vamos para a tabuada do 5. Aqui tem uma curiosidade, pois todos os resultados terminam ou com o algarismo 0 ou com 5. E eles ainda fazem isso de forma alternada. Vejam, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. Repare, o número 10 ele termina com o algarismo 0. Então, percebo que o final dos números ficam sempre 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Outra coisa interessante de ser observada é que a ordem dos números na operação da multiplicação não muda o seu resultado. Vejam só, 2 vezes 4 tem o mesmo resultado que 4 vezes 2, ou seja, é igual a 8. Outro exemplo, 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3, ou seja, o resultado é 15. Bem, agora vamos dar uma olhada nas tabuadas do 6 ao 10. Tudo que nós vimos e falamos até agora continua valendo. Todas as multiplicações por 0, como já vimos, é igual a 0. E como vimos também, continua valendo a ideia de que, invertendo os números na multiplicação, o resultado é o mesmo. Vejam, 6 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 6. 7 vezes 10 é o mesmo que 10 vezes 7. Por fim, olhando a tabuada do 10, temos uma curiosidade. Os resultados de cada uma das operações desta tabuada correspondem ao próprio número que é multiplicado, mas com um 0 acrescentado ao final dele. Olha só, 10 vezes 3 é o 3 com 0 a mais, ou seja, é o 30. 10 vezes 8 é o 8, o resultado é o 8 com um 0 atrás, ou seja, formando o número 80. Enfim, essas foram algumas dicas e curiosidades nas tabuadas da multiplicação. Tão importante quanto estes macetes e tantos outros que existem por aí, e tão importante quanto memorizar essas tabuadas, é entender o que realmente significa multiplicar um número pelo outro. Ou seja, é entender o que esses sinais, esses símbolos matemáticos significam. É importante, então, ler a matemática com compreensão. Até mais.